Eu quero saudar os irmãos com a maravilhosa, doce, bendita, gloriosa paz de Jesus. Amém? É isso, pastor Elias? É assim? Tô brincando. O pessoal está dando risada porque ontem na nossa recepção aqui, né? Ele estava comentando que alguns pregadores vêm até esse momento e fazem esse discurso bonito de boas-vindas e tal, né? Mas na realidade é assim. Bom dia, queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui nesta manhã. E confesso que agora é mais preocupante pregar aqui, sabia? Antes a gente vinha pregar e, tipo assim, você pregava embora e o pastor Elias que se virava depois, né? Acabou isso agora, né? Agora tem que pregar, tomar cuidado, porque pela misericórdia do Senhor nós estamos membros aqui com vocês agora, com a Central. Estamos aqui contribuindo e ajudando e vamos crescer juntos. Crescer para a glória do Senhor na conquista de tudo aquilo que Ele tem proposto para nós. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, texto que será a base para a nossa meditação. E a partir do versículo 23, eu estarei na realidade trabalhando todo o capítulo, mas eu quero iniciar com o versículo 23, a oração que aqueles primeiros cristãos, aqueles homens, aquelas mulheres fizeram naquele instante de um episódio muito interessante que vai nos ajudar, vai nos desafiar, vai nos encorajar a nos posicionarmos, a tomarmos algumas atitudes que realmente venham nos ajudar a crescer cada dia mais e mais. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Até aí, amém? A igreja que vive Jesus. Você já parou para pensar na importância da igreja no mundo? A diferença que ela faz? Por que ela está no mundo? Por que nós estamos no mundo? Por que a igreja está inserida nesse bairro, a Central está inserida nesse bairro, assim como tantas outras igrejas batistas e outras denominações estão em cada bairro, estão localizados em cada bairro desta cidade e do nosso Paraná inteiro e Brasil afora. Já pararam para pensar? Talvez você possa parar e pensar da seguinte maneira: tira a igreja, todas as igrejas. E aí talvez isso começa a refrescar a tua memória e vai te fazer pensar da importância dela nesta cidade. Na realidade, o que eu estou querendo dizer é a importância sua nesta cidade. A diferença que você está fazendo nesta cidade. O contexto desses versos que nós acabamos de ler, essa oração no final do capítulo, vai nos mostrar Pedro e João sendo presos, depois de uma cura milagrosa que eles haviam feito por um aleijado. Um homem que havia lá mais de 40 anos estado ali à porta do templo, pedindo esmolas, falando e pedindo aquilo que pudessem ajudá-lo, mas nunca havia tido cura. E chega Pedro então e João e curam aquele homem. Muitos ficaram admirados com aquilo. No entanto, nem tudo que é bom para quem recebe é bom para os demais. E enquanto Pedro então estava discursando, falando àquelas pessoas, aquela multidão que estava em volta ali, que estava próxima, vendo tudo aquilo que tinha ocorrido, alguns
saduceus, algumas autoridades religiosas ali, não gostaram nada do que tinha acabado de acontecer. Infelizmente. Nós olhamos às vezes para o Evangelho e vemos Jesus curando, quebrando alguns paradigmas, por exemplo, em curas no sábado, e muitos não se importaram com a cura que tinha acontecido, mas se importaram simplesmente com a religiosidade, com o fato da cura ter acontecido no sábado. Aquele homem que havia sido curado por Jesus, por exemplo, não importava. O problema é que foi curado no sábado. Às vezes nós estamos envoltos na nossa religiosidade, nas nossas tradições, nos nossos conceitos, não nos importando com aquilo que é mais importante. E aqui o fato é exatamente esse. Havia sido feita uma cura, mas essa cura não serviu para nada, pelo menos para aquelas autoridades, para aqueles homens, para aqueles saduceus. E o que eu quero começar a pensar com você aqui rapidamente nesta manhã é sobre essa igreja que vive Jesus. Como ela se comporta? O que ela faz exatamente para viver Jesus, para demonstrar que ela tem Jesus no seu seio, que tem Jesus dentro de si, no qual Jesus está presente na vida de cada um de nós. E a primeira coisa que eu penso nesse texto, quando eu olho para esse texto, é que a igreja que vive Jesus, ela dá testemunho de Jesus Cristo. Ela mostra quem é Jesus Cristo. Aqueles homens, e especialmente os saduceus, não gostavam do que Pedro estava pregando, o que estava falando, o que ele estava ensinando, por quê? O que Pedro estava falando ia contra aquilo que eles pensavam. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. E o que Pedro estava falando, que era sobre Jesus, era também sobre a ressurreição. E era por causa da ressurreição que aquelas coisas estavam acontecendo, dando autoridade a tudo aquilo que Jesus falou e fez, e porque Jesus veio também. Pedro estava testemunhando, estava falando daquilo que ele anteriormente vivera muitas vezes com Jesus. O Pedro, que como já foi mencionado aqui, traiu Jesus, negou Jesus. E agora esse homem que é um dos líderes da igreja daquele primeiro século, e agora estava fazendo a diferença. Só por aí nós já podemos tirar uma grande lição. Não importa aquilo que você fez, mas importa aquilo que você está fazendo e com quem você está fazendo. As mudanças provocadas com quem você está andando. E nesse caso aqui, especialmente com Jesus Cristo. Aquelas autoridades não se conformaram com tudo aquilo que estava acontecendo. Pedro e João não estavam falando de si mesmos, não estavam se justificando, explicando o porquê da cura, o que estava, como eles fizeram aquilo. Não receberam nenhum mérito por aquilo que eles fizeram. Simplesmente eles estavam apontando para Jesus Cristo, que era o motivo da sua mensagem, era o motivo da cura daquele homem. Sabe, queridos, o que isso significa? É que Pedro e João estavam testemunhando. E o que nós somos chamados a fazer também é testemunharmos, é sermos testemunhas de Jesus Cristo. Não fomos chamados para justificar, não fomos chamados para defender Jesus. O que muito nós vemos hoje em dia é isso, algumas defesas, algumas coisas que estão acontecendo e a internet está cheia, muitas vezes é uma terra sem dono, sem lei, onde uma coisa acontece, muitos vão falar e vão defender e vão acusar e vão soltar o verbo. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para testemunhar de Jesus. E uma testemunha nada mais é do que falar daquilo que você viu, daquilo que aconteceu. É aquilo que você viveu na sua experiência de vida com Jesus, quem você era e como você é hoje. O que aconteceu a partir do momento que você encontrou Jesus Cristo. Isso é ser testemunha. Isso é mostrar quem é Jesus.
Porque na realidade, quem precisa ser defendido somos nós. Pelo menos eu preciso. Ele que tem que ser meu advogado. Não eu ser o advogado dele. Porque, até mesmo porque eu não consigo fazer isso. A igreja de Jesus, a igreja que vive Jesus, ela precisa falar dele, mostrar ele, pregar ele e especialmente viver ele. Mas eu não sei falar, viva Jesus, através do seu testemunho, através das suas atitudes que falam muito mais alto. A brincadeira da saudação toda vibrante, da saudação toda poderosa, e muito bem mostrou o pastor Elias ontem, é que eu falo isso assim, dessa maneira, ao descer desse púlpito, ao descer desse tablado aqui, simplesmente eu vou seguir no meu caminho sem olhar para ninguém. De que adiantou todas as minhas palavras? Isso é mostrar Jesus? Certamente que não. Viver Jesus é muito mais do que isso. É as suas atitudes que vão à frente das suas palavras. Mas também uma segunda lição eu tiro desse texto é que a igreja que vive Jesus, ela é uma igreja corajosa. E contra fatos, o texto nos mostra isso muito claramente, contra fatos não há argumentos. Diante do testemunho dos apóstolos, as autoridades ficaram perplexas, apavoradas e reconheceram que aqueles homens realmente tinham estado com Jesus. Realmente tiveram uma caminhada com Jesus. E eles não se sentiram intimidados com as ameaças daqueles homens, daquelas autoridades, daqueles guardas, não se sentiram intimidados por estarem presos, por terem que passar uma noite inteira aprisionados. Mas uma coisa interessante nisso, que aquelas autoridades estavam perplexas, estavam apavoradas, é que aqueles homens, o perfil daqueles homens, eram homens comuns, sem instrução e que foram reconhecidos pelas autoridades religiosas, pelas suas atitudes corajosas. Quem era Pedro? Quem era João? Pescadores, homens iletrados, homens sem nenhuma instrução formal, homens simples do dia a dia, mas que andaram com Jesus. E por causa disso, e não apenas por causa disso, porque realmente entenderam que isso era o melhor a serem feito, é terem as suas vidas transformadas por Ele. E isso fez toda a diferença na vida deles, a presença de Jesus. As nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras, e por isso que a presença dEle é transformadora e pode transformar mesmo aquele mais simples. Aquele que se acha que não tem condições, aquele que não pode, aquele que não tem absolutamente nada. A presença de Jesus transforma. Pedro, desde o início do livro de Atos, vai se mostrar e se mostra um grande líder da igreja. Um homem que lá no Pentecoste fez uma grande pregação. E uma multidão se converteu, se entregou a Jesus Cristo. E agora aqui nesse capítulo também mostra isso. Da mesma forma. Primeiro curando e depois diante daqueles homens, mostrando que realmente não era ele, mas era Jesus Cristo que estava com ele. Eu não sei você, meu querido, que está aqui nesta manhã, como que você se sente. Mas uma coisa eu quero te dizer. Seja você quem for, como você se sentir, eu quero te dizer que a presença de Jesus, ela é transformadora. Ela é poderosa para fazer muito mais do que mesmo você esteja imaginando. Sabe aquela história de eu não consigo, eu não posso? Eu não tenho condições nenhuma de fazer isso. Eu não tenho condições nenhuma de fazer nada pelo reino de Deus. Realmente você não tem. Eu não tenho condições de estar aqui, não tenho mesmo. Mas saiba, e eu sei de uma coisa, é por causa de Jesus que eu estou aqui. E você, aonde você estiver, você pode ser uma testemunha de Jesus Cristo. E daqui a pouco nós vamos ver o como também isso. E foi a presença de Jesus na vida daqueles apóstolos que os encorajaram a enfrentar as ameaças que receberam das autoridades religiosas.
E não foi uma, pelo menos o texto vai nos mostrar duas ameaças, tanto no versículo 17 quanto no versículo 21, que eles foram ameaçados para não falarem mais. E especialmente o versículo 21 vai falar que eles foram ameaçados ainda mais. Aqueles homens estavam com medo que aquela palavra pudesse se propagar ainda mais. Mas Pedro corajosamente vai dizer, olha, eu não posso ficar calado. Sabe, nesse instante, enquanto nós estamos aqui, e muito confortavelmente, diga-se, por sinal, muitas pessoas estão morrendo ao redor do mundo, especialmente em países árabes, países orientais, por causa simplesmente de Jesus Cristo, por terem decidido caminhar com Jesus Cristo. Simples assim. Não sei se você já conhece a missão chamada Portas Abertas. É uma missão, uma organização que ela auxilia, ela ajuda pessoas cristãos em todo o mundo que estão sofrendo perseguições das mais diversas possíveis, inclusive sofrendo a morte. E no último pesquisa que eles fizeram, um levantamento, justamente para poder acompanhar, aproximadamente 4.800 pessoas haviam morrido por causa de Jesus Cristo, por terem aceitado a Jesus Cristo. Homens e mulheres que não tiveram medo de morrer por causa de Jesus Cristo. E a cada uma dessas pessoas sempre é dada a oportunidade de negar Jesus Cristo. E elas morreram porque não quiseram negar Jesus Cristo. Esta é a situação. E um dado interessante, coincidentemente, vamos dizer assim, essa semana talvez acompanharam, já foi deflagrada uma guerra entre o Afeganistão e o Paquistão. Segundo essa organização, o Afeganistão é o segundo país que mais persegue cristãos no mundo. O Afeganistão, o quinto. Não para por aí. Em 10º lugar, o país que foi atacado ontem pelos Estados Unidos, o Irã. E aí tem uma lista enorme. Aí talvez alguém seja, e o primeiro, qual que é? Coreia do Norte. País que mais persegue cristãos do mundo. Cristãos que não têm medo de darem a sua vida por causa de Jesus Cristo. E é por isso que eu digo, meus queridos irmãos, não podemos ter medo de nos expor. E quando eu digo nos expor, é simplesmente dizer, olha, Jesus ama você. E às vezes, algo simples de poder orar por alguém. E fica um desafio aqui, por exemplo, de que se você ainda não tem ninguém para orar esse ano pela conversão de alguém, comece a orar. Comece a clamar a Jesus por essa vida. Coloque na tua lista e faça isso. Você não vai morrer por causa disso. Quer dizer, a não ser se algo muito extraordinário acontecer. Mas fora disso, não porque por perseguição religiosa. Porque a igreja que vive Jesus Cristo é uma igreja que testemunha. Uma terceira lição é que a igreja que vive Jesus, ela tem a resposta para o mundo. Diante de grandes questionamentos, de grandes rumores e barulhos, a igreja precisa se manifestar, precisa ser ouvida, ela precisa dar uma resposta diante de tudo o que está acontecendo. Ela não pode ficar calada. Vivemos um momento político conturbado e pós-Copa do Mundo isso vai ficar ainda mais intenso, infelizmente. Se na última eleição vivemos um momento de muita polarização, esse ano o negócio ainda vai ficar mais acirrado, vai ficar mais intenso. Até lá aproveitemos a Copa do Mundo e me perdoe, meu querido amigo pastor, você falou que o Brasil vai ser campeão, né? Vamos jejuar. Eu sei que você tem uma relação muito profunda, mas vivendo a nossa seleção a gente precisa jejuar, viu? É o que é. É um momento no qual,
E além de tudo isso, dessas incertezas, a própria igreja está sendo questionada. É difícil nós passarmos uma semana em branco sem olharmos os noticiários na internet, nas nossas redes sociais, e que não tenha nenhum escândalo, nenhum problema com uma igreja, com algum pastor. E eu não sei quantos acompanharam, e eu fico estarrecido, né? E fiquei estarrecido com algo que aconteceu agora no carnaval, não sei se vocês viram. Na abertura do carnaval, né? Um pastor, ele foi orar, viram isso? Orar lá pelo carnaval, abençoando o desfile. Eu falei, não é possível. Exatamente isso. Depois vocês podem procurar lá o pastor que foi orar lá, né? Pelos desfiles de carnaval. Aí quando muitos questionam a igreja, a gente vai entender. Se nós mesmos questionamos, se nós mesmos ficamos assustados com esses fatos que estão acontecendo, que dirá pessoas que não têm o temor de Deus. E aí tantas situações nas quais nós estamos inseridos, a igreja está inserida, na qual ela precisa responder, ela precisa se posicionar. Ela está sendo ameaçada e talvez você já tenha passado em algum momento por alguma situação dessa natureza. E o pior de tudo, meus queridos, é que nossos filhos, netos, estão sofrendo na escola. Questões cruciais. Não podemos fechar os nossos olhos e achar que está tudo bem. Eles sofrem problemas sérios e nos quais nós precisamos estar atentos. Ore pelo teu filho quando ele vai para a escola. Converse com ele. Esteja atento a tudo que ele está passando. Não se fique quieto apenas com está tudo bem, papai, está tudo bem, mamãe, está tudo bem, vovô, vovó. Não se contenha com isso. Caminhe com ele. Porque de repente ele está sofrendo um bullying, está sofrendo algum tipo de perseguição. Ideias que estão sendo colocadas, empurradas, goela abaixo. É isso que está acontecendo. Talvez alguns estudantes aqui, nossa juventude aqui, pode falar isso com mais propriedade ainda sobre essas coisas que estão acontecendo. Os nossos valores também estão sendo ameaçados de todas as formas, os valores familiares. Mas assim como Pedro e João disseram para aquela autoridade que não deixariam de falar das coisas maravilhosas que viram e ouviram, assim também seja a igreja que vive Jesus Cristo, firme, corajosa e empenhada a dar a resposta para o mundo, onde a melhor resposta para estas questões atuais e tantas outras que ainda vão surgir, seja sempre Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é a melhor resposta. A última lição, a igreja que vive Jesus é uma igreja acolhedora, que manifesta o poder de Deus através de seus relacionamentos. A igreja precisa ser um lugar acolhedor, um lugar que saibamos que pertencemos, que somos parte deste lugar, no qual recebemos apoio e apoiamos também. E foi para um lugar desses que Pedro e João, eles foram logo depois de serem soltos. Foram ao encontro dos seus irmãos, onde puderam contar tudo o que tinha acontecido com eles. E isto realmente, queridos, foi uma tremenda bênção para a vida daqueles homens. Eles podiam ir para casa, descansar, afinal de contas, depois de um dia ali exaustivo, um dia terrível, aprisionado, um dia onde eles tiveram que enfrentar aqueles homens, aquelas autoridades religiosas, eles talvez pudessem ir para casa, eles tinham todo o direito para isso. Mas eles preferiram ir para onde sabiam, onde os seus irmãos estavam, onde aquelas pessoas estavam ali, e que eles, Pedro e João, sabiam que eles estavam orando por eles. Como é bom saber que existe um lugar assim. E que a central seja esse lugar sempre. Que a central seja esse lugar onde pessoas venham aqui e sejam acolhidas. Pessoas que de repente passam aqui um dia e observam o que está acontecendo e podem até nem voltar imediatamente, mas que voltem daqui um mês, 2, um ano,
Mas quando lembrarem de uma igreja, de um lugar que elas precisam ser acolhidas, serem recebidas, que elas precisam de oração, elas vão lembrar: a Central de São José dos Campos. É para lá que eu vou. São José dos Pinhais. Sei por quê. Quem que mora lá? É isso aí. Se alguém mora em São José dos Campos, vai lá, né? Em São José dos Pinhais, a Central seja essa igreja abençoada. Amém? Queridos, que lição preciosa aqueles irmãos nos dão. O texto final aqui, eu estou caminhando para o final. Algo que me chama muito a atenção. Versículo 24. Ouvindo isso, depois do testemunho de Pedro e João, levantaram juntos, a voz de Deus, a voz a Deus. Ou seja, eles começaram a orar. Que tremendo isso. Isso me encanta. Eu adoro esse texto, eu adoro esse momento onde a igreja, aqueles irmãos ali, não falam quantos, a quantidade, mas todos que estavam ali, ergueram a sua voz em oração a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, recitando, falando os Salmos de número 2. É isso que eles estavam falando aqui. A igreja acolhedora, que manifesta o poder de Deus, também é uma igreja que ora, que busca o Senhor juntos. Nunca despreze isso. Pode estar sozinho, deve estar sozinho, lá como Jesus ensinou, no seu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai que te vê em secreto, mas aqui também você reúne pessoas, no teu pequeno grupo, reúna pessoas, estejam em oração buscando a Deus, por necessidades, por questões que precisam ser colocadas diante da presença de Deus. Não podemos permanecer da mesma maneira que estamos. Se queremos resultados diferentes, precisamos fazer diferentes. Resultados iguais não nos interessam mais. Quer crescer individualmente, na graça do Senhor, no conhecimento de Jesus, você precisa gastar mais tempo com o Senhor. Quer ter mais intimidade com Deus, você precisa orar mais com Deus. Quer conhecer mais a palavra de Deus, você precisa ter mais tempo de leitura da palavra de Deus. Quer ter mais comunhão, você precisa se envolver mais. Ser parte dessa igreja, ser parte do teu pequeno grupo, não apenas frequentador, mas muito mais que isso. Para que você possa ver o extraordinário a acontecer, ver o que Deus pode fazer. Versículo 31, para encerrar. E depois de orarem, tremeram o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso diz alguma coisa para você? Porque para mim diz muito. Juntos em oração. Essa igreja não pediu para que eles fossem livres das perseguições, dos problemas, das dificuldades. Não. Mas eles pediram coragem para continuar anunciando a palavra do Senhor. E no meio dessa anunciação, dessa proclamação, muitas coisas estavam acontecendo, como curas, por exemplo. E tantas outras respostas que Deus estava dando para eles. Queridos, precisamos começar a ser diferente, a viver Jesus Cristo como igreja do Senhor. No resumo de tudo isso, eu posso dizer, a igreja que vive Jesus Cristo, essa igreja é você. Essa igreja é você, é cada um que está aqui nesta manhã. Não pense naquele outro que não está, não, mas é você. Se cada um de nós começarmos a fazer a diferença, a ser essa igreja, com certeza, na comunhão, nessa comunidade, nós veremos coisas extraordinárias acontecendo. Amém? Baixa a tua cabeça.
Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, te damos graças pela tua palavra e por esta manhã, Pai. E pedimos que teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada um de nós, Pai. Nos transformando, Deus, tirando tudo aquilo que está nos impedindo de avançarmos, ó Pai, de sermos quem um dia o Senhor pensou, de quem um dia o Senhor desejou que fôssemos, ó Pai. Em nome de Jesus, transforma vidas aqui, a começar da minha vida, Deus querido. Eu quero fazer a diferença. E eu tenho certeza, Pai, que há muitos aqui. E que nós possamos nos juntar nessa força, Pai, que vem do Senhor. E te buscarmos, para que o Senhor nos use como uma igreja viva e verdadeira aqui nesta cidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.